Boa noite. O Caderno Regional está começando. Veja os destaques da edição desta quarta-feira. Um basta no desperdício. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Santos anuncia que vai banir o uso do plástico nos órgãos públicos. Arte para refletir. Em Cubatão, teatro é usado para despertar a consciência ecológica em jovens estudantes. Mais um capítulo. O governo do estado anuncia que vai reestudar a ligação seca entre Santos e Guarujá. É notícia, é entretenimento, é prestação de serviço. É o Caderno Regional sempre ao seu lado que está começando. A Prefeitura de Santos vai banir o uso de plástico nos órgãos públicos. Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa assinou o decreto que determina o banimento de materiais plásticos como talheres, pratos e copos nos órgãos públicos. O chefe do executivo falou também sobre o programa Recicla Santos. Na sequência, foi até o Orquidário, onde participou de um plantio de mudas ao lado de alunos da Escola Municipal, professora Maria Carmelita Proust Vilaça. Ainda sobre meio ambiente, nós recebemos aqui no estúdio o secretário da pasta na cidade, Marcos Libório. Secretário, boa noite. Obrigado, viu, por participar com a gente aqui. Qual é a avaliação da importância desse decreto assinado hoje e como que ele vai funcionar efetivamente, secretário? Olha, esse decreto assinado hoje pelo prefeito, ele veda a aquisição e a utilização de plásticos de uso único na administração pública. Então, ele já começa inicialmente na Secretaria de Meio Ambiente, nós mesmos nos colocamos como exemplo também. Claro. Em 30 dias já promoveremos o banimento do uso de plásticos descartáveis na Secretaria e o restante da administração tem até o final de 2020 para eliminar totalmente o uso das suas atividades. As compras que serão feitas a partir de agora, obviamente, já não vão incluir mais nenhum tipo de material plástico. Isso. Copos, garfos, pratos, como a gente ouviu ali na reportagem, né, secretário? Exato, entendeu? São plásticos de uso único, aqueles plásticos que ficam poucos minutos ou segundos em utilização e que demoram 400, 500 anos aí para se decompor na natureza. E de que forma eles serão substituídos, secretário? Os copos, por exemplo? Eles precisam ser substituídos por materiais, por itens que sejam reutilizáveis. Copos de vidro ou até de plástico mesmo, mas mais duradouro, que permitam a lavagem, que possam ser reutilizados de forma contenta. E não de uso único, como o senhor falou. Exato. Esse decreto pode servir de exemplo para outras cidades da região, por exemplo, secretário? Com certeza. Não só para outras cidades, né, mas também para toda a sociedade como santista, porque a gente está com a administração pública dando o exemplo e colocando uma redução na geração de resíduos, né? A geração de descarte de resíduos e plásticos de uso único. O que a gente precisa entender é que boa parte, quase 70% dos itens são plásticos descartáveis e a gente consegue evitar. A Prefeitura, ano passado, comprou 2 milhões de copinhos plásticos. A gente não tinha esse número, não sabia exatamente. E com o decreto, levantando as necessidades, você observa que realmente poderia ter sido evitado. Imagina todo mundo comprando, né? Só lá 2 milhões de copos. 2 milhões no ano. Há alguma maneira de estender essa medida para além da administração pública, secretário? Olha, a gente quer partir como um exemplo, né? E o mundo já está trabalhando nisso. A União Europeia já estabeleceu uma meta de até 2021 banir o plástico de uso único. Algumas entidades internacionais já não permitem a utilização de descartáveis na realização de eventos em suas sedes. Por exemplo, na sede da ONU não é permitido, na realização de eventos por comitivas de qualquer país, o uso de descartáveis. Então, eu acredito que a gente vai expandindo com este bom exemplo, nessa boa mensagem na redução do resíduo. Um dos materiais que se tentou já banir, que é a famosa sacolinha de supermercado, já se tentou. Houve uma gritaria geral em relação a isso, foi, voltou. As sacolinhas continuam aí, secretário. Existe alguma medida que possa ser tomada em relação a isso? Olha, é tão bem observado, porque a sacolinha é um dos itens mais poluentes dos nossos oceanos. É um dos itens que os animais marinhos mais confundem com o alimento, né? É muito prejudicial. E a gente sabe que a utilização da sacola reutilizável, né? Algo que seja mais duradouro, também poderia ajudar.
A gente poderia até pensar realmente em incentivos. Já foi uma polêmica no passado, porque a decisão acaba sendo sempre do consumidor. O consumidor precisa privilegiar aqueles estabelecimentos que conservam o meio ambiente. Mas a gente sabe que não é fácil essa mudança de comportamento, né, secretário? Aqui a gente entende assim, só passa a valer a partir do momento que mexe no bolso da pessoa, a gente costuma dizer, não é? Cinto de segurança, só se for multado ou qualquer outra iniciativa que de alguma maneira ele se veja prejudicado financeiramente. E no caso das sacolas plásticas não aconteceu isso e por isso acho que também acabou não funcionando, né? Houve uma grande pressão, lógico, da indústria na época, a indústria química, da indústria de plásticos, porque a gente entende que havia a necessidade de uma preparação, tudo bem, mas o debate já vem acontecendo há quase 10 anos. Eu acredito que a gente poderia partir por algumas medidas que são intermediárias. Por exemplo, limitar a 3 sacolas por consumidor inicialmente, para que as pessoas pudessem começar a avaliar as suas necessidades, eu acho interessante. Até porque as sacolas de uso contínuo são oferecidas nos próprios supermercados também, não é? Sim, são oferecidas. E não é um custo tão elevado assim se você levar em conta o tempo que você vai poder usar aquelas sacolas, né? E que tem uma capacidade maior, inclusive, né, para levar o que você comprou. A Secretaria tem algum trabalho de conscientização ambiental voltado especialmente para crianças e jovens, secretário? Sim, são vários trabalhos que a gente tem envolvendo institutos, envolvendo a rede de ensino da escola municipal. A pauta meio ambiente tem sido permanente. Está em elaboração o plano de educação ambiental do município e a gente acaba utilizando os espaços ambientais do orquidário, do aquário municipal, do jardim botânico, para que essas crianças tenham acesso às informações e que possam receber orientações de conservação do meio ambiente. A Prefeitura tem tomado ações interessantes, principalmente na sua pasta. Já conversamos, inclusive aqui, né, a respeito de algumas dessas ações, que são os canudos plásticos. Falamos sobre bituca de cigarros, bituqueiras, e também falamos das esculturas na praia para recolher o lixo. Qual é a avaliação que o senhor faz nessa área especificamente? Dos canudos, dos cigarros e também das esculturas colocadas na praia? Os canudos, eles serviram como um bom exemplo, né? Bastante emblemático, um uso rápido também, com descarte imediato, material levinho, de difícil reciclagem e tal, e que a população vai se adaptando com o tempo. Em relação a isso, acho que não houve muita celeuma, não é, secretário? Não, até o momento a gente observa que a população está se adaptando, está aderindo, porque é uma conscientização mesmo, né? A gente percebe que há uma mudança de olhar mesmo, a população quer ajudar. A gente observa a própria coleta seletiva, que tinha 2%, com um incentivo, com um estímulo, passou para 18% em 2 anos. Né? Então, a gente vê que quando a gente dá caminhos, quando mostra opções, a população acaba aderindo. As esculturas na praia, elas são fantásticas do ponto de vista de ensino. Né? A gente observa pais levando os filhos lá, orientando e... A gente está vendo imagens, inclusive, ali, não é? Isso, e ensinando, olha, se este peixinho aqui não comer o resíduo, que é esse peixe que é uma lixeira feito para isso, o peixe que está no oceano vai acabar comendo o plástico. Né? Queria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito que o prefeito falou lá hoje, né, na assinatura do Recicla Santos, secretário. O Recicla Santos é um programa que já acontece há 2 anos na cidade de Santos, criou a figura do grande gerador de resíduos, né, e buscou organizar toda essa melhoria de coleta de resíduos na cidade. Então, nós observamos que a separação de resíduos tem acontecido, a população tem aderido à coleta seletiva, como eu falei, já chegamos a 18%, né? Triplicamos, foram 300% de aumento em 2 anos na coleta seletiva. No segundo semestre, o prefeito também anunciou que teremos adesivos nos roteiros da coleta seletiva, para que a população saiba, olha, nesta rua passa na quarta-feira de manhã, nesta rua passa na quinta-feira à tarde. Então isso facilita e busca também ilustrar melhor para a população. Porque muita gente também acaba dizendo o seguinte, eu separo, mas não adianta, depois mistura tudo de novo. Eu acho que o pensamento tem que ser egoísta. Fala, bom, eu faço a minha parte, eu separo o meu lixo, não é, secretário? Acho que tem que começar a partir daí, né? E também o pessoal fala, caramba, eu separo o plástico, separo
o vidro, separa o metal e vai tudo no mesmo caminhão. Mas não é isso. Esse material ele é separado na cooperativa que recebe a coleta seletiva. Todo o material, por itens. Né, reciclado vai junto, depois é selecionado por tipo. Isso, ele é segregado por tipo e aí dá a destinação final. E o interessante também é que 100% do material coletado na coleta seletiva vai para uma cooperativa e revertido aos fundos. E as imagens que a gente está vendo ali também, não é, secretário? Isso. Acaba sendo revertido para os próprios cooperados, né? Isso é interessante. Secretário Marcos Libório, muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Irineu. E o meio ambiente continua em pauta aqui no Caderno Regional. Em Cubatão, teatro aliado à educação. Garotada ansiosa. E o pedido é rapidamente atendido. Logo começa o espetáculo. Vamos, menino, força! Ai, agradeço. A peça conta a história de um menino que, ao realizar um trabalho de escola, descobre a vida no mangue e começa a lutar para que as pessoas preservem a natureza. E a principal medida é não jogar lixo. Nossa, me deu um trabalhão, viu? A peça Quase no Quintal de Casa é, na verdade, um projeto educativo. A direção é de Alexandre Camilo. A criança assiste o espetáculo, ela se identifica com os personagens. Alguns personagens, propositalmente, são para despertar o irreal, a imaginação, o fantástico. Tudo, e as pesquisas mostram que tudo que você faz para a criança, principalmente na primeira infância e até os 10 anos, que é um pouco além, você está investindo para a vida toda. A plateia é de alunos de escolas municipais de Cubatão. A garotada interage, participa, se diverte. Essa é a primeira apresentação. Aqui em Cubatão ainda vão acontecer mais 25. A ideia é mesmo espalhar conhecimento e transformar cada criança dessa daqui em um agente multiplicador. E pelo jeito, já está dando certo. Eu aprendi bastante coisa. Tem que limpar a natureza, respeitar os animais, bastante coisas legais. Pode jogar lixo no mangue? Não. O que tem que fazer? Tem que limpar o ambiente, porque a planta respira do mesmo jeito que a gente. A planta não consegue respirar o ar puro. Todos nós precisamos de ar limpo para sobreviver. Também em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, os Correios lançaram hoje uma série de selos comemorativos que têm os fungos como tema. Veja mais no Brasil em um minuto. Vão ser ao todo 240 mil selos, divididos em 6 grupos, vendidos por R$ 1,60 cada. A coleção faz parte da série Mercosul. As peças estão disponíveis nas agências e também nas lojas virtuais dos Correios. Os órgãos retirados do corpo da atriz Gabi Costa, que morreu no último domingo aos 33 anos, foram doados a 14 pessoas. A atriz foi enterrada hoje no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. Gabi Costa vivia na Zira, a esposa do médico Faruque, na novela Órfãos da Terra, da Rede Globo. E teve passagens também pelos humorísticos Zorra Total e A Grande Família e pelas novelas Sol Nascente e Malhação. O médium João de Deus, que desde março está internado em um hospital para tratar um aneurisma no abdômen, vai voltar para a prisão. O Superior Tribunal de Justiça cassou a liminar que possibilitou a internação médica e ordenou que ele volte à cadeia. João de Deus é acusado de estupro por mais de 300 mulheres em um caso que vem sendo apurado há meses pela polícia e já resultou em 9 processos por estupro, estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude. A paróquia Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande, foi assaltada ontem. O padre Joseph Thomas foi amarrado durante um assalto feito por uma quadrilha durante a celebração de uma missa ontem pela manhã na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande. Além do religioso, uma cozinheira também foi feita refém. Os bandidos, que aparecem nas imagens das câmeras de monitoramento do local, levaram cerca de R$6 mil, $4 mil e joias. A polícia investiga o caso.
No Santa Portal você encontra mais detalhes do crime. União e Estado decidem reavaliar o projeto da ponte que vai ligar Santos ao Guarujá. A Codesp e a Ecovias, que deverá ser responsável pela construção, vão participar das discussões. O projeto da ponte que vai ligar as duas margens do Porto de Santos foi criticado pelo presidente da Codesp, Casemiro Técio Carvalho, aqui no Caderno Regional. O ponto primeiro que a gente precisa colocar em discussão é se esse projeto não interfere na operação portuária. Tá. E do jeito que ele está colocado, ele interfere, né? Então, a gente pode dividir a nossa conversa em dois eixos. Um é a interferência do projeto atual na vida, no setor portuário, na vida, né? E se ele realmente atende os anseios, né? No meu parecer, eu não leio dessa forma, né? Então, uma travessia seca entre Santos e Guarujá, ela precisa ser discutida com o porto, com as comunidades, e ela precisa endereçar alguns pontos. Travessia de pedestre, né? A Catraia hoje está operando aí pelo menos de 20 a 30 mil viagens, né? Dia, obviamente, somando os dois sentidos. E estamos falando de uma travessia de 500 metros, que poderia ter sido feita a pé. Ciclista, né? Além do transporte individual de veículo, o transporte coletivo, né? Então, o governo do estado investiu num VLT, num sistema de transporte sobre trilhos, e a ponte não endereça, não resolve essa questão da transposição do VLT para o lado do Guarujá. Então, no meu entendimento como gestor, se a gente conseguir equacionar essas demandas, nós estamos indo no caminho certo. Promessa de campanha do governador João Dória, o projeto prevê a construção de uma ponte com 7,5 km de extensão, ligando a Via Anchieta, no quilômetro 64, com a Cônego Domênico Rangoni, no quilômetro 250, depois do pedágio. A obra de 2 bilhões e 900 milhões de reais ficaria sob a responsabilidade da Ecovias. O projeto, autorizado pelo Estado há quase um ano, aguarda a conclusão do licenciamento ambiental. Durante a entrevista no Caderno Regional, o presidente da autoridade portuária defendeu a construção de um túnel para ligar Santos ao Guarujá. A Codesp defende hoje a construção do túnel. Acha que esse seria o projeto mais viável e mais interessante para atender o interesse de uma forma geral? A solução é submersa. Se vai ser o projeto do túnel, como foi feito na gestão anterior... Não, esse projeto que está aí, mas a solução tem que ser submersa. Essa seria a melhor solução. Como é a solução no mundo todo. Depois que o presidente da Codesp demonstrou preocupação sobre os impactos negativos da construção da ponte, a União e o Estado decidiram reavaliar o projeto. A autoridade portuária e a Ecovias vão participar dessa discussão. A quinta-feira amanhece nublada e com possibilidade de chuva nas cidades da região. Confira agora a previsão do tempo. Santos começa o dia com sol entre nuvens e a chance de chuva pela manhã. A partir do início da tarde, o tempo firma e só deve voltar a chover no domingo. As temperaturas giram entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. Em Guarujá também há chance de chuva pela manhã, mínima de 15, máxima de 25. Cubatão tem chuva pela manhã, a mínima é 16 e a máxima pode chegar a 25 graus. Sol entre nuvens em São Vicente, com temperaturas variando entre 16 e 24 graus. Praia Grande tem sol com algumas nuvens, mínima de 16, máxima de 24. Em Mongaguá, o dia começa com névoa e baixas temperaturas e permanece nublado. Não chove, mínima de 15, máxima de 24 graus. Um acidente ocorrido na manhã de hoje bloqueou o trecho de Serra da Pista Norte no quilômetro 53 da rodovia Anchieta, sentido litoral. Uma pessoa ficou ferida. Como a pista sul estava em obras, a norte era usada para a descida. A carreta, que seguia sentido litoral, teve problema nos freios e colidiu na traseira de outro caminhão carregado com material de construção, que com a batida ficou espalhado pela pista. O motorista da carreta ficou preso nas ferragens e teve ferimentos leves. Neste momento, a subida é feita pela rodovia Imigrantes, pista norte, e a descida ocorre pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta. A Caderno Regional vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí.
Lucas Souza, nadador da Unisanta, destaque do Campeonato Mundial Escolar da modalidade, que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, já está de volta à cidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medalhas de ouro. Tá pesado esse pescoço aí, Lucas? Sim, demais. 6 ouros tá pesando aqui. Foi esse o resultado que o nadador da Unisanta alcançou no Campeonato Mundial Escolar, que aconteceu no Rio de Janeiro. Faturou todas. Eu venci 50 livre, 100 livre, 50 borboleta, 4 por 100 metros livre, 4 por 100 metros medley e o campeão geral de categoria. E nem precisa perguntar se o Lucas está feliz. Muito, ainda mais representando o Brasil, assim, estou muito satisfeito sim, pelos resultados. O treinador Gerson Pazian acompanhou o Lucas no Mundial e ressaltou o nível técnico da competição. A gente vê lá o pessoal da Turquia, Taipei, que são países que dão muita importância para esse tipo de competição. E a garotada vai forte, né? E a seleção brasileira, no geral, são atletas já novos, né? Mas com uma experiência muito grande. Então já nadam, praticamente todos eles nadam campeonatos nacionais absolutos aqui no Brasil, né? Já são de outras seleções, sul-americano, estão indo para o Mundial também da FINA. Então foi uma competição de muito valor para o nosso país aqui, para os nossos atletas. Nessa história toda das conquistas do Lucas, tem um capítulo interessante que a gente tem que ressaltar. Sabe aquele ditado que o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? Parece que caiu aqui 2 vezes na piscina da Unisanta, porque há 2 anos teve um atleta, o André Calvelo, que teve as mesmas conquistas sob a batuta, a liderança do coach Márcio Latuf, que está aqui com a gente. Que história é essa? Caiu raio aqui ou não pode cair raio aqui, Márcio? Não, aqui não pode cair raio, mas foi muito bem dito aí por você. O Lucas e o André são 2 grandes atletas, né? Que conseguiram a conquista nas mesmas provas. E aí eu dei uma postada sobre isso daí, e aí me lembraram que eles são do mesmo time, né? Do mesmo país, e tem o mesmo sobrenome, Souza, entendeu? Até nós começamos a brincar sobre isso daí, e um ano, passou 2 anos e conseguimos fazer o mesmo trabalho com essa conquista do Lucas hoje. Sinal que a fórmula está dando certo, né? A fórmula sempre deu certo aqui, né? Porque a gente tem um apoio muito grande da universidade, né? Da família Teixeira, e a gente tem um carisma grande com velocistas, principalmente, né? E não só com isso, né? Tem fundista também, que a gente teve a Ana Marcela aqui, tem o Vitor Colonese, a gente tem a Gabi Roncato, a gente tem vários atletas aqui despontando que nesse meio de ano vão estar em campeonatos importantíssimos. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Espero por você. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.